Olá, pessoal! Nossa aula hoje será de ciências. Hoje nós vamos falar sobre a digestão. Vamos começar? Já estudamos que os alimentos contêm nutrientes, certo? Mas como devemos fazer para que esses nutrientes cheguem a cada parte do nosso corpo? O que acontece com o alimento quando ele entra no nosso corpo? Por que o alimento entra de um jeito e sai completamente diferente? Quer descobrir as respostas dessas perguntas? Então, vamos juntos fazer uma viagem por dentro do nosso corpo. A primeira coisa que vocês precisam saber é que os alimentos que nós comemos, eles são totalmente transformados para eles serem aproveitados pelo nosso organismo. E é exatamente todo esse processo que chamamos de digestão. A digestão é o processo de transformação dos alimentos e aproveitamento dos nutrientes pelo nosso organismo. E toda essa viagem começa onde? Na boca. Observe, nós temos 4 grupos de dentes, cada um com a sua função. Então, reparem bem que nesse órgão, que é onde começa a nossa digestão, nós temos vários grupos de dentes, que eles estão aqui representados por cores diferentes, tá? E cada um desses grupos de dentes possui uma função específica. Nós temos os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Então, vamos agora descobrir qual é a função de cada grupo de dentes? Bom, o primeiro são os incisivos, que são esses que estão representados na cor verde. Os incisivos são os dentes da frente da nossa boca. O seu formato permite que eles sejam usados para cortar alimentos. Por exemplo, quando nós comemos uma maçã, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Utilizar esse primeiro grupo de dentes. Na boca de uma pessoa adulta, são encontrados 8 dentes incisivos. São 4 na arcada superior e 4 na arcada inferior, tá? Quando a gente dá uma mordida na maçã, quais são os dentes que a gente usa para morder? São exatamente esses dentes da frente. Não só a maçã, como vários outros alimentos. Já os caninos, que são esses que estão representados na cor rosa, eles possuem coroa com pontas agudas, que servem para cortar e rasgar os alimentos. Esse tipo de dente é bastante desenvolvido nos animais carnívoros, justamente porque eles precisam rasgar a carne para depois mastigar. Cada pessoa adulta apresenta 4 caninos, são 2 na arcada superior e 2 na arcada dentária inferior. O próximo grupo dos dentes são os pré-molares. Os pré-molares são esses representados aqui na cor azul. Eles possuem 2 pontas que ajudam a esmagar o alimento. Na boca de uma pessoa adulta, há 8 pré-molares. São 4 na arcada de cima, na arcada superior, e 4 na arcada de baixo, na arcada inferior. E, finalmente, os dentes molares, que são esses representados na cor amarela. Os dentes molares, eles possuem a coroa com superfície que apresenta várias pontas e são responsáveis por triturar o alimento. E o ser humano adulto, ele possui 12 dentes molares. São 6 na arcada superior e 6 na arcada inferior. Entendido? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai estudar o caminho que o alimento faz. O alimento ingerido passa por um longo tubo no interior do corpo. E no decorrer de todo esse percurso, ocorrem transformações. Ocorrem as transformações físicas e as transformações químicas do processo de digestão, que convertem, ou seja, que transformam o alimento em substâncias menores e mais simples, capazes de serem aproveitadas pelo corpo. As transformações físicas,
elas ocorrem quando os dentes rasgam, quebram e trituram os alimentos. Essas transformações são também chamadas de digestão mecânica. As transformações químicas, elas ocorrem quando as glândulas salivares que produzem a saliva entram em contato com os alimentos triturados, umedecendo-os e os transformando em bolo alimentar. Essa digestão é a digestão química, ou seja, a partir dessa transformação que a saliva ajuda a transformar os alimentos que a gente está comendo, é que se inicia a digestão química. Eu vou explicar para vocês agora por que existe essa diferença de digestão mecânica e digestão química. Na verdade, a digestão mecânica é a parte da nossa digestão onde depende da nossa ação. Na digestão mecânica, é a digestão que funciona quando a gente precisa fazer alguma coisa. Como somos nós que iniciamos a alimentação, a gente, quando coloca o alimento na boca, a gente precisa fazer um ato mecânico de mastigar o alimento. Então, nesse processo, depende da nossa vontade. Já na digestão química, não. A partir do alimento ser deglutido, inicia o processo de digestão química, porque a partir daí a gente não vai fazer mais nada. O nosso organismo vai se encarregar de fazer todo o restante. Os nossos órgãos do nosso sistema digestório é que vai ser responsável por executar cada um a sua função, fazendo essa transformação do alimento chegar até o nosso sangue, até a nossa corrente sanguínea, ok? Vamos, então, conhecer os órgãos principais e os órgãos anexos do sistema digestório. Eu vou mostrar aqui para vocês o esquema do sistema digestório com todas as partes que ele tem e a gente vai ver cada uma dessas partes, o que acontece nelas, né? O que acontece em cada um desses órgãos do nosso sistema digestório. E eu vou explicar para vocês depois o que são os órgãos principais e o que são os órgãos anexos. Bom, a nossa digestão começa na boca, né, pessoal? O alimento entra no canal alimentar através da boca. Ele é mastigado pelos dentes, que dividem os alimentos em pedaços menores. O alimento, então, é misturado com a saliva, que contém enzimas, e vão transformar esse alimento, no caso, em bolo alimentar. Começou a transformação. O próximo órgão é a faringe. Quando a gente deglute o alimento, ele passa para a faringe. A faringe é o órgão que liga a boca ao esôfago. O esôfago é esse tubo comprido aqui, que a gente vai ver agora qual é a função dele. O esôfago é um tubo fibromuscular que liga a boca ao estômago. O alimento nesse tubo ele é empurrado para baixo usando uma onda como movimento muscular, chamado peristaltismo ou movimentos peristálticos. Nos movimentos peristálticos, o esôfago ele faz um movimento de empurrar. Ele aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, até que o bolo alimentar chegue aqui no estômago. No estômago, que também é um órgão muscular onde os alimentos são misturados com suco gástrico, esse suco gástrico ele tem um pH muito baixo, ou seja, ele tem muita acidez, justamente para continuar a transformar esse bolo alimentar que entrou em partículas ainda menores. No caso, esse suco gástrico, que é muito ácido, ele também é usado para ajudar a digerir os alimentos e matar as bactérias que são prejudiciais ao nosso organismo. Do estômago, o alimento passa para o intestino delgado, que é essa porção amarelinha aqui, onde vai acontecer a passagem dos nossos nutrientes para o sangue. Ou seja, no intestino delgado, o alimento é misturado com enzimas digestivas e bile, e aí essas enzimas vão acelerar o processo de digestão.
Os nutrientes aqui nessa parte, eles são então absorvidos na corrente sanguínea, ou seja, é aqui no intestino delgado que os nutrientes passarão para a nossa corrente sanguínea e assim serão distribuídos para todo o nosso corpo. Dessa porção do nosso sistema digestório, o que presta vai para o sangue e o que não presta vai passar para o intestino grosso, que é essa porçãozinha roxinha, representada aqui na cor roxa, né? Ou seja, o intestino grosso ele é constituído de duas partes, o cólon e o reto. No cólon, a água é reabsorvida dos alimentos e aí vão formar o quê? As fezes. As fezes são armazenadas no reto até que estejam prontas para serem passadas. E aí, pessoal, o que não prestou, o que não ficou para ir para a nossa corrente sanguínea, será eliminado através do ânus. As fezes deixam o canal alimentar através do ânus. Bom, esses órgãos dos quais nós já vimos as funções, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, são os órgãos principais do nosso sistema digestório. Por que eles são diferentes dos outros órgãos? Porque por esses órgãos os alimentos vão passar. Por esses órgãos vai acontecer a viagem do alimento. Esses outros órgãos dos quais eu vou falar agora, eles são órgãos também importantes para a nossa digestão, porém, os alimentos não passam por eles. Esses órgãos que eu vou explicar agora para vocês, eles são órgãos responsáveis por produzir sucos, por produzir substâncias que vão ser misturadas àquele alimento que a gente está ingerindo, para que ele fique cada vez menor, para que ele seja cada vez mais diminuído, para que ele então possa passar para o sangue. Que órgãos são esses? No caso aqui nós temos esse órgão aqui, que é o fígado. No sistema digestivo, o fígado produz a bile, que ajuda na digestão das gorduras e dos óleos. Mais um pouquinho abaixo, nós temos esse verdinho claro aqui, é a nossa vesícula biliar. Para que serve a vesícula biliar? É na vesícula biliar que a bile é armazenada e concentrada. E aqui nessa parte rosinha clara, nós temos o pâncreas. Os catalisadores biológicos chamados enzimas são produzidos no pâncreas. É o suco pancreático que é produzido no pâncreas. As enzimas digestivas aceleram a degradação das moléculas de nutrientes. Degradação é a destruição das moléculas dos nutrientes. E aí, atuando aqui no intestino delgado, a gente vai poder separar o que presta do que não presta. Como a gente já viu, aqui no intestino delgado, o que é absorvido vai para a corrente sanguínea, o que não é absorvido é jogado para o intestino grosso, onde se formarão as fezes até que elas sejam eliminadas. Entenderam? Bom, agora nós vamos ver esses órgãos no nosso corpo. Então, aqui nós temos o corpo humano, tá? Com as explicações, ó, no número 1, na boca, os dentes incisivos cortam os alimentos, os caninos rasgam e os premolares trituram os alimentos ingeridos. Durante a mastigação, o alimento é misturado com a saliva. Essas coisinhas amarelinhas aqui são as nossas glândulas salivares, responsáveis por produzir a saliva, que também é importantíssimo no nosso processo digestivo. Em seguida, o alimento é engolido, passa pela faringe e continua pelo esôfago. O esôfago está ligado ao estômago. Aí aqui nós temos o fígado. Essa partezinha amarelinha aqui que está aparecendo, para a gente está dando a entender que está dentro do estômago, mas não está, tá? É porque ele está por trás. Então, representaram assim para que a gente entenda em que localização ele fica no nosso corpo. Tá? A vesícula biliar, que vai produzir a bile, o pâncreas, que produz o suco pancreático, e o estômago.
No estômago, o alimento passa por mais transformações. Ao sair do estômago, o alimento segue para o intestino delgado. Aqui no intestino delgado, aquilo que foi. Não, perdão. As transformações da digestão continuam acontecendo enquanto o alimento passa para o intestino delgado. É nesse órgão que ocorre a passagem dos nutrientes digeridos para o sangue. Aquilo que não foi digerido se acumula no intestino grosso e forma as fezes. As fezes são eliminadas pelo ânus. E aí, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma aula. E por hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido e aprendido mais um pouquinho, ok? Até a próxima aula. Um beijo para vocês.